Olá, professores, olá, professoras da Sexta Coordenadoria Regional de Educação. Meu nome é Mário Mangabeira, sou professor PEF, anos finais, língua portuguesa e também professor 1 de inglês. Já fui professor 2 na rede e com enorme prazer estou aqui hoje nessa live dessa ação muito bacana, muito interessante da Sexta CRE, né? A sala virtual Paulo Freire, no módulo 1, dialogando sobre educação em tempos remotos. Então, hoje a gente vai conversar, bater um papo aqui sobre Liveando Eu Vou. As lives pedagógicas como instrumento pedagógico para nossa prática. E claro, uma live sem um bate-papo não é uma live, né? Então eu vou convidar aqui para conversar conosco um professor da nona CRE, do sexto ano carioca, professor Tiago Castro, que durante toda a pandemia ele encontrou um reposicionamento digital para dialogar e estar em contato com os alunos. Ele tem um canal no Instagram, @parasemprealunos, e ele vai trocar comigo aqui algumas ideias. É um grande parceiro de ideias e ideais desde muito tempo. E com certeza ele é uma grande prata da casa em termos de uso de tecnologia, principalmente nos tempos de educação remota, de ensino remoto. Vou chamar o nosso amigo aqui, Tiago Castro, no perfil Para Sempre Alunos. Vamos lá, Tiago. Deixa eu chamá-lo aqui. Olá, Tiago. Seja bem-vindo no nosso bate-papo. Tudo bem, Tiago? Olá, tudo bem, professor Mário? Tudo ótimo. E você? Ó, tá tudo O negócio é o seguinte, tem que enquadrar certinho, tá me ouvindo direitinho, só para Sim, poder não ter o. sim. Tô te ouvindo direito. E, Ah, ok. e live é assim, né? A gente precisa sempre Isso. fazer os ajustes, né, inicialmente, e isso é super normal. Bom, professor Tiago, primeiramente quero agradecer pelo seu sim, por ter aceito esse convite. Eu fui convidado pela professora Patrusca da Sexta CRE, a gerente de educação. Também quero agradecer aqui a ela, ao professor Hugo, que é o coordenador da Sexta CRE, o Cássio, que está lá na IT sempre, né, ajudando nessa dinâmica tecnológica da coordenadoria. E Legal. a você também, para bater esse papo rápido conosco em relação a lives pedagógicas. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu agradeço. E assim, como eu ouvi você falando aqui no início sobre a questão do reposicionamento, é isso mesmo, né? O que nós queremos agora aqui compartilhar com vocês é essa dinâmica que entender que a rede social também a gente pode estar inserido, né? Porque, Mário, primeiro eu vou me apresentar, né? Desculpa, gente. Ó, eu sou o professor Tiago Castro, sou da escola aqui de Campo Grande, da Nona CRE, a minha escola querida. Vou até falar o nome da minha escola maravilhosa, que eu amo de paixão, a Escola Municipal Professor Antônio Boaventura. Durante a pandemia, o que aconteceu, Mário? Eu percebi que eu fiquei assim, a pandemia aconteceu, nós fomos, tivemos que ficar em casa, e aí eu estava com aquela coisa na minha cabeça, achando que seriam apenas 15 dias, depois mais 15 e, assim, e a gente está em casa até agora. E aí o que Exatamente. acontece? Eu tive que aprender, eu aprendi com a sua ajuda, observando também as suas lives aqui, a ajuda de uma professora da oitava CREA, Ana Cláudia Torraca, que me ajudou muito a entender o Instagram. E nós queremos conversar agora com vocês como a gente pode conseguir é, ter esse contato com os alunos através do Instagram, de todas as ferramentas que o Instagram possibilita, porque é um dispositivo pedagógico, tornou-se um dispositivo pedagógico esse Instagram para mim. Então, eu, eu já quero começar a falar com vocês agradecendo, Mário, pela sua visão de ter utilizado o Instagram, ter inspirado professores como eu para poder entender essa ferramenta como
como suporte, né? Como suporte para o nosso trabalho. Exatamente. Então, eu vou contextualizar para o pessoal, né, o porquê dessa questão do Instagram, das lives, e o porquê de eu estar aqui hoje falando um pouquinho isso com vocês. Então, quando a pandemia começou, eu sempre trabalhei com formação de professores, né, na gerência de educação da nona CRE e da oitava. Então, eu me senti muito, todo mundo, né, se sentiu muito, meu Deus, a pandemia chegou, nós estamos em casa, o que vamos fazer? Então, eu e a professora Soraya Aline, que é PEI da 10ª CRE e tem uma vasta experiência também em formação docente, em tecnologia. Pensamos numa conversa muito informal de propor uma live, então, no Instagram. Naquela época, né, só os artistas faziam lives, né? Os Isso, sertanejos, que batiam, assim, 1 milhão de exato. visualizações, ou até mais. Só que, assim, nós somos da área pedagógica, então, sem pretensão alguma de ter, né, uma gama de pessoas nos assistindo. A gente queria mesmo ter contato com os nossos pares. E nós fizemos a nossa primeira live aqui no Instagram, sem ter a noção da repercussão que teria, para discutir ensino remoto, que naquela época estava muito em voga. O que é ensino remoto? EAD? O que nós vamos fazer? Vamos fazer EAD, ensino à distância, ou atendimento emergencial remoto? Então discutimos sobre isso. E deu muito certo, estava todo mundo em casa, foi aquela época de quase lockdown, né, no Rio de Sim. Janeiro. E as pessoas ficaram pedindo, Mário, faz outra, faz outra. E aí né, tivemos a ideia de fazer uma série de lives pedagógicas no primeiro semestre, né, de 2020, com convidados. Inclusive o professor Cássio da Sexta CRE participou da live com a gente, né, entre outros professores da rede e também de fora da rede que tinham alguma pauta relacionada ao ensino, aprendizagem, práticas de ensino, tanto no meio digital ou não. Então nós fizemos uma série de lives desse cunho. E, na verdade, naquela época, eu não tive, né, a oportunidade de fazer lives com alunos. Mas, como você disse, a partir dessa experiência de lives aqui no Instagram, você teve uma sacada e acabou utilizando, trazendo, né, a minha perspectiva inicialmente era com o professor, conversando com os pares. E você acabou aproveitando, né, se inspirando nessa ação para também levar isso para sua sala de aula. Então, conta mais um pouquinho para a gente, primeiro, Thiago, como foi a criação desse perfil para Sempre Alunos? Sim. O perfil, logo no início, em fevereiro, assim que iniciou o ano, eu já tinha criado o perfil e como todo mundo tem a ideia olha só como é que é, professores queridos, a gente tem a ideia da rede social apenas como um portfólio de fotos, para colocar lá as fotos, e não entende que isso pode ser muito mais, né? Muito além. E aí, no início, o meu Instagram, ele era só para colocar perfil. O nome do perfil era Para Sempre Alunos, porque não importa se o aluno agora atual ou se foi um ex-aluno, para mim sempre será Para Sempre Alunos. O nome vem dessa ideia, né? E ali eu comecei a colocar todas as fotos, as nossas dinâmicas na sala de aula, os trabalhos que eles faziam. E aí a gente colocava ali no Instagram. Com a pandemia, e eu ficando enclausurado, Como todos nós, né? Eu pedi, como eu já mencionei, a professora Ana Cláudia Torraca, ela me ajudou a ter uma visão ampla. E aí, percebendo que os meus alunos estão muito ligados a essa tecnologia, vivem no Instagram, eles vivem nas outras redes sociais que eu também utilizo. Então, por que não colocar as aulas que eu ministrei na Microsoft Teams para dar acesso também aos alunos que a gente está sempre com essa questão, né? Tentar ao máximo alcançar os alunos. Então, Para Sempre Alunos tornou-se essa ferramenta de acesso, né? Para poder os alunos terem acessibilidade. Vou dar um exemplo. Lá no Feeds, a gente chama postagem carrossel. Nós, como professores, a gente faz as postagens, a gente fala de slides, faz o PowerPoint. O Instagram ele pode virar um PowerPoint. Em cada feed, por exemplo, você pode colocar 10 fotos ou 10 montagens de uma aula e o aluno vai passando todas as aulas com uma explicação
e com uma atividade para ser feita ao longo, né, da explicação. Então, o Instagram também pode ser feito isso. E quem for lá no meu perfil vai perceber que tem algumas aulas que foram feitas assim, dessa forma. E, eu vou até contar sobre a questão, por exemplo, você falou da live, lá no início, mais ou menos de abril, inspirada em você sobre a questão das lives, o que eu fiz? Eu queria atingir os meus alunos atuais, de 2020. Aí eu falei o seguinte, eu já sei, eu vou fazer a live TBT Eternos Alunos. Então, toda quinta-feira eu fazia o TBT Eternos Alunos. Eu comecei a conversar com eles na parte da tarde, ou seja, eu tive que ter esse cuidado, porque a criança está acordando meio-dia, está acordando 1 hora, almoça, está na minha live. Toda quinta-feira. E aí eu conversava com ex-alunos, e eles começavam a contar a experiência de contando como foi ter estudado comigo, a experiência do 7º ano. E aí a gente viu essa aproximação, né, de tanto com os alunos antigos e também com os alunos atuais. Tanto que o feedback, por exemplo, eram alunos atuais falando assim: ah, professor, a aluna tal, eu conhecia ela me inspirou, ela falou, eu vou estudar mais, porque eu sei que o 7º ano é barra pesada, então eu vou estudar mais ainda com o 6º ano. Então você vê que a live, a live pode ser uma ferramenta para produzir esse sentimento. E outra coisa que a gente fala muito do acolhimento nesse momento, né, de pandemia, a live também serviu muito para isso. Tanto para os alunos atuais como para os ex-alunos. Um exemplo, os meus alunos, quando eles eram convidados para estarem na live, eles se sentiam o máximo, os artistas, né? Vou fazer uma live, aí matavam a saudade do professor, relembravam momentos pedagógicos que eles passaram, eles contavam como era a vida deles lá na outra escola para onde eles foram, as novidades. Então foi um instrumento muito bacana de contato com os alunos. Exatamente. E também, quando a gente fala em live, muitas pessoas, né, quando a gente vai transpor isso para a nossa realidade, né, do município do Rio e tudo mais, nós temos muitos entraves, né, Thiago? Então, por exemplo, a falta de conexão. Então, neste momento, em 2021, eu acho que nós temos uma clareza muito grande sobre isso aqui, ó. Ensino híbrido, ok? Exato. Por quê? Nós não vamos, infelizmente, conseguir garantir 100%, né, de acesso nessa perspectiva remota. Então, alguns alunos nós vamos precisar lançar mão, sim, e é uma proposta da rede para esse ano, de material impresso, mas nós temos aquela parcela de alunos que tem o acesso ao Instagram, ou ao Facebook, ou ao YouTube, e a gente pode pensar em alguma proposta de lives como uma ferramenta, né, Thiago? Então, na verdade, a live ela nunca vai substituir uma aula, né? Então, é um erro pensar isso. É realmente uma das ferramentas que nós podemos lançar mão para dinamizar esse ensino, principalmente remoto, certo? E aí eu quero destacar um pouco esse livro, Ensino Híbrido. Eu tenho muito orgulho de ter recebido o livro autografado da professora Flávia Moura. É uma professora da nossa rede. Atualmente ela está na AIT da 2ª CRE. Ela participou desse grupo de pesquisa lá nos idos de 2014 e 2015. Então você veja, Thiago, que ensino híbrido e várias metodologias ativas, várias outras pautas que hoje, por conta desse cenário pandêmico, estão muito em voga e até posso dizer um pouco na moda, já se falava, já havia estudos há muito tempo. Então a professora Flávia me presenteou com esse material. E quando a gente fala de ensino híbrido, não é o nosso foco aqui, mas a live pedagógica, ela é uma ferramenta híbrida para acessar os alunos, né? E quando eu falo híbrido, eu falo de recursos tanto digitais como recursos offline, certo? Então, se eu tenho um material impresso para o aluno que não pode assistir a aula presencial, eu tenho aí uma questão híbrida, porque eu sou o mesmo professor, mas eu estou em várias atuações, né? Quando do retorno presencial, que ainda nós não sabemos quando ocorrerá de fato, então, né, há uma proposta da rede
Mas sim. nós temos toda essa situação de alunos que retornarão, alunos que não retornarão. E também uma questão, né, que a gente já pontuou do acesso. Então, infelizmente, a gente não tem como garantir o acesso de todos, mas é importante que o professor tenha, né, um cabedal de Isso ações, de aí. ferramentas para lançar mão, né? E É, o Instagram a gente acaba focando porque é uma das redes sociais que nos permite outras abordagens. Também gostaria de destacar para vocês esse livro aqui, lá dos idos de 2012, 2013, se eu não me engano. Ele tem em todas as salas de leitura da rede, multiletramentos da sim. escola, da professora Maravilhoso. Roxane Russo, uma linguista que estuda multiletramentos, hipermodernidade, essa faceta digital da comunicação para aprendizagem. Então, Thiago, é muito importante falar de live, falar de qualquer instrumento tecnológico, mas não perder de vista o porquê estamos fazendo aquilo. Exato. Isso aí. Não é fazer a live porque eu quero ser moderno, eu quero ser atual, mas é realmente com um embasamento teórico, com objetivos claros do que você quer alcançar, não é verdade? Não, exatamente isso. Quando você, a questão, eu depois, eu vou até deixar, vou lançar uma pergunta para você falar, deixar com a gente, explicar rapidinho essa dinâmica da hiper, ai meu Deus, esqueci a palavra, Hipermodernidade. hipermodernidade. Isso, perdão. Por quê? Porque é necessário, a gente sabe, professores da rede, eu conheço vários professores da rede que se reinventaram, que foram para o Instagram, foram para o TikTok, Facebook, YouTube. Só que existe já um estudo, né? Já estava vendo um estudo sobre esse impacto da tecnologia em relação à educação e também estudar também sobre a questão da formação continuada, que é muito necessário que os alunos, que os professores é, que se permitam a conhecer essa nova forma de ensinar. O Instagram, por exemplo, aqui eu vou dar só um exemplo, Mário. A gente está falando sobre isso, e aqui no Instagram, quando um aluno, você pode marcar uma live, na verdade o aluno vai entender como uma aula online, uma aula, né? Ele vai entender como uma aula, ele mesmo pode lançar as perguntas, ou alguém que entrar pode lançar uma pergunta, e a pergunta fica aqui em voga, né? Aí você acaba fazendo com que essa pergunta se estenda aos alunos, todos podem copiar a pergunta. Não é aquela aula, sabe? Aquela aula que você só vai ficar no quadro escrevendo e o aluno acompanhando na live e acabou, você desligou a live e acabou a aula, não. Isso tem muita interação aqui. Isso é mais uma ferramenta, mais uma sala virtual que pode ser feita. E o detalhe, Mário, também, a questão da internet, a gente sabe da questão da internet, eu quero pontuar isso. É uma ferramenta, acaba sendo, o uso do Instagram, ele é interessante porque tem vários pacotes de dados que já permitem que o Instagram, o Facebook já fica meio que de graça, né, para a maioria, principalmente quem usa o pré-pago, né, a conta pré-paga. Então, também isso aí já é uma ajuda para a gente poder estar perto desses alunos. Exatamente. E você tocou numa situação muito importante. O aluno. Quando a gente fala de metodologias ativas, nós temos duas premissas, pelo menos duas premissas indispensáveis. Primeiro, o protagonismo discente. O aluno no centro. Parece um chavão, mas é o foco, Uhum, ok? Então, quando eu faço exato. uma aula pedagógica, eu preciso ter em mente que o meu aluno vai estar no centro do processo. Então, não faz muito sentido eu gravar uma live, por exemplo, sozinho. Eu acho que vocês estão até Uhum. ouvindo barulho aqui de sirene, coisas de live, né? Coisa de live, né? Bem-vindo ao mundo 2021. 2020, 2021. Então, não faz muito sentido ter o aluno fora desse processo, né? Sim, Então, como você colocou na sua experiência, no seu canal, enfim, no seu perfil, o aluno está com você, certo? sim. Então, isso é muito importante. O aluno no centro, o aluno sendo o protagonista, ou seja, ele nesta participação. Porque senão, eu poderia gravar um vídeo, normalmente, Sim. e disponibilizar ou no WhatsApp ou em qualquer lugar,
E aí seria um vídeo eu falando, eu explicando alguma coisa. Mas o interessante é, primeiro definir uma pauta, certo? Uma pauta que seja interessante, dentro do que eu gostaria de trabalhar e percebendo que aquilo ali não é uma aula. Aquilo é um bate-papo, é um café Interação. perfeito. Então, a interação, a perspectiva dialógica do diálogo e do protagonismo do aluno, certo? E uma coisa, Thiago, também que às vezes a gente não consegue, e foi muita gente, foi a reclamação, né, da massa de professores no ano passado, é o feedback do aluno, né? Sim. Então, às vezes o professor preparou a aula, gravou o vídeo, mas não teve esse feedback. E nas lives, eu posso ter um feedback instantâneo se o aluno estiver Exatamente. logado, né? Se estiver Isso. online. Mas eu posso fazer a gravação da live, como nós estamos aqui ao vivo, num dia em que os professores vão ver daqui a uma semana essa live, né? Então nós gravamos e eu posso gravar essa live de interação com o aluno, por exemplo, e colocar, disponibilizar no YouTube com o link pelo WhatsApp ou alguma ferramenta. Nós vamos ter aí o aplicativo Rio Educa, né? O novo Isso, aplicativo. exatamente. E eu acho que vamos ter esse espaço, né, de compartilhar coisas dessa forma. E quem sabe, Thiago, ter também, não sei, porque eu ainda não vi a estrutura do aplicativo, quem sabe ter também lá uma possibilidade de fazer lives. Mas caso não seja possível, temos essas outras ferramentas que possamos lançar mão. E como o aluno pode dar esse feedback pra gente, né? Então, por exemplo, se for no Instagram, ele pode criar, de repente, um stories no Instagram, né, com algum elemento, com algum feedback sobre a live. Ele pode, de repente, fazer um registro para o professor, na verdade, com foto ou algo escrito, e o professor combina esse envio de alguma forma, né? Nós temos, por exemplo, murais virtuais que os alunos poderiam acessar para poder colocar esse feedback. Tem o Padlet e tem outros recursos. Então eu acho que pensar na live em relação a duas questões: a participação do aluno, certo? Uhum. E ao feedback dos alunos em relação à live. Eu acho que são duas premissas importantíssimas para as lives pedagógicas. Perfeito. Quando a gente fala do feedback, por exemplo, é por isso que eu peço até para os professores se permitirem a conhecer. Vou dar um exemplo. Os nossos alunos, eu costumo falar isso, não é porque eles têm a ferramenta que eles sabem usar. Então, a gente primeiro se apropria dessa ferramenta, que é o Instagram, tem esse olhar para isso. E vou dar um exemplo. Quando eu pedi um trabalho, eu pedi para que eles postassem nos stories deles e me marcassem. Para ser pelos, tem a questão do engajamento, que se a gente até quiser ter uma aula específica sobre o Instagram com os alunos, eles vão adorar. Mas primeiro a gente se apropria. Então, por exemplo, olha que maneiro, a devolutiva do aluno. Faz o desenho, ou escreve o poema que você pediu, ou alguma leitura, ele põe no story e marca você. Pronto, você já tem a devolutiva, porque depois você vai lá no destaque e coloca assim: trabalho tal, você pode montar um portfólio realmente virtual através do Instagram. Então, um trabalho simples, você pode muito bem colocar, ele te marca, o aluno te marca, você coloca lá no destaque. Trabalho sobre tal, trabalho... aí não tenho como eu mostrar para vocês, eu podia printar a tela para mostrar para vocês como podem fazer. Qualquer coisa é só chamar a gente no Instagram que eu ensino, tá? Sigam o @parasemprealunos, vocês vão se inspirar muito nas produções de Thiago. Então Independente isso. da disciplina, independente do segmento, Eis-me aqui. inspiração pedagógica, né? Bom, Thiago, nós estamos chegando ao fim da nossa live, é uma live curta, rapidinha, tá? Mas eu quero deixar assim, esse recado, digamos assim, pedagógico para os nossos colegas que estão nos assistindo aqui. Primeiro, a live pedagógica como um recurso, né? Ela não vai substituir nunca a nossa aula presencial, que ela tenha um objetivo muito focado no aluno, né? Exato. Que se faça um roteiro, que se faça um planejamento e também que se promova o feedback, né? Que é muito importante. Teve alguém aí comentando, porque nós estamos ao vivo, né? E algumas pessoas aí estão comentando. Teve o professor Marcelo Rosas, ele é diretor lá da 10ª CRI. E ele falou que nesse processo de ensino
remoto e híbrido, muitas vezes, não só o aluno é protagonista, o professor é protagonista, a família, com certeza, né? Então, todos são protagonistas desse processo. E em relação ao professor e aluno, né, o aluno ele precisa ser evidenciado mais do que nunca, Exato. porque nós estamos pensando nesses recursos, nessas interfaces e em tudo isso em prol deste aluno, que muitas vezes está desanimado, certo? Sem se colocar e sem se achar nesse contexto doido, pandêmico, né? E o Instagram, como é uma rede social que está muito, né, na vida deles, Sim. por que não tentarmos acessar os professores que tenham essa vontade como você teve? E o importante também, Thiago, para a gente fechar, é a criação de um perfil específico, né? Sim, isso aí. Eu posso falar? Sim, Pode, sobre claro. isso. Porque quando você trabalha no Instagram, você percebe que a gente fala do nicho, né? Quem é o seu nicho? Nesse caso, professores, o nicho serão seus alunos naquele momento. E o que acontece? Os seus alunos vão saber onde se reportar, porque na sala de aula não é assim, eles não sabem a quem recorrer, para onde ir. Exatamente, o Instagram vai ser a mesma coisa. O Instagram vai ser um perfil onde ele vai se sentir pertencente, porque o Instagram existe milhões de perfis. Só que o Instagram próprio para o aluno, ele vai saber onde ele se reportar. Ele vai se sentir pertencente, porque tem essa questão do pertencimento também, né? Então isso é muito interessante, ok? Ok, Thiago. Então, muito obrigado. Quero mais uma vez te agradecer, tá? A sua presença. Então, fica aí, @para sempre alunos. O professor Marcelo Rosa já colocou aí, ó. Vou chamar, Thiago. Então, E já tem um professor aí, tá? Então, professores e professores da Sexta CREA, obrigado por estarem aqui conosco nessa iniciativa da Sexta CREA. Agradecer mais uma vez a gerente de educação da Sexta CREA, a professora Patrusca, o coordenador da Sexta CREA, professor Hugo, professor Cássio, e todos, não só da Sexta, mas de toda a nossa rede maravilhosa. Estamos maravilhosa. em contato, sempre, né, fazendo essa sinergia aí bem positiva, né, em prol das práticas pedagógicas mais contemporâneas, né, porque o nosso contexto sociohistórico nos exige, não é, Thiago? Com certeza. Eu também vou aproveitar para agradecer. Professores, vou fazer uma propaganda. Ó. Me sigam, ó. Fiz até camisa para mim, ó, para poder deixar minha marca. Eu vou agora dar aula só com para sempre alunos. E aí a gente vai criando, né? Antes, eu quero terminar dizendo o seguinte: cada vez que nós precisamos, né, conhecer e se permitir conhecer. Porque enquanto eu, como professor, eu estive com essa preconceito, né? A palavra é essa mesmo, preconceito. Não foi saber o que era o Instagram, então eu mantive distância. Então aí eu aprendi. Quando eu aprendi, gente, aí eu comecei a perceber que eu posso ir ao mundo. Para vocês terem uma ideia, eu tinha umas 80 pessoas me seguindo, né? Que eram os pais dos alunos e dos alunos. E isso, olha a ampliação. Como o Instagram é aberto, né? Outras pessoas, outros alunos de outros estados, professores de outros estados estão no meu Instagram e também curtindo e gostando e tendo aquela troca, né? Eu conheci muitos professores que começaram a ter essa visão do Instagram como uma ferramenta, né? Como suporte pedagógico. Exatamente. Então, e o mais importante, né? Que serve de inspiração. Eu acho que nós estamos numa rede. E rede é Sim, isso, entrelaçamento e um inspirando o outro sempre. Principalmente nesse momento tão delicado e que requer tantas mãos dadas, né? Em prol sim. de um mesmo objetivo. O ensino remoto e o ensino híbrido. Tiago, um grande abraço e até a próxima. Tchau, Até. tchau. Tchau, Tchau, pessoal. obrigado. Um abraço. Tchau, professores. Obrigado.